falamos em velocidade de perda de peso, é muito importante ter um fator muito bem considerado, que é o seu peso inicial. Então não adianta existir comparação com uma pessoa que tem uma altura e peso diferente da sua. Hoje em dia, depois de muito tempo de cirurgia bariátrica no mundo, nós temos um conhecimento maior, não só pessoal, parentes, amigos, conhecidos que foram operados, mas também as pessoas que você conhece pela internet. Tem inúmeros grupos de cirurgia bariátrica, grupos de pessoas interessadas em ser operados, e há uma conversa muito grande e uma distribuição de novos amigos que têm parâmetros de peso e altura completamente diferentes entre si, só que infelizmente eles acabam se comparando e notam que há uma diferença significativa entre eles. Diferença significativa dos resultados. Então a primeira coisa é: qual foi a técnica usada? Paciente operado com estômago exclusivo tem uma perda de peso, pacientes que colocam balão têm uma perda de peso, pacientes que fazem estômago e intestino têm uma perda de peso, e pacientes que fazem estômago e intestino com desvio muito grande, como aqueles que fazem Scopinaro, por exemplo, que é uma técnica cirúrgica, a perda de peso é absurda. Então, em média, o paciente que faz estômago e intestino, cirurgia da bipartição ou então cirurgia do bypass, pode esperar entre 40% e 45% de perda de peso nesse período de 1 ano e meio a 2 anos até sim a estabilização. Os pacientes que fazem balão pode esperar 10% a 15% de perda de peso. Aqueles pacientes que fazem sleeve ou então gastrectomia vertical, 30%, no máximo 35% de perda de peso. E os pacientes que fazem o tal do Scopinaro, você espera mais ou menos 60% a 65% de perda de peso. Óbvio que esse valor é muito alto e realmente nós não gostamos dessa técnica. Eu, pelo contrário, eu abomino fazer Scopinaro. Eu acho um absurdo fazer isso com o paciente. Bem, vamos voltar à perda de peso. Então eu operei. Nos primeiros 3 meses, há uma perda para quem fez estômago e intestino, seja bypass, seja bipartição, de mais ou menos 15% a 20% do peso inicial. Então vai ser isso, não tem jeito. A partir daí, a velocidade até 1 ano e meio, mais ou menos, vão ser os outros 20%, eventualmente 25% que estão faltando, distribuídos nesse mês. Agora, é nesse momento que começa a contar o que você tem feito com o seu corpo. Se você aderiu à nova ideia, se você conseguiu virar a chavinha, se você ressignificou, você está cuidando da dieta, está com personal, está treinando, está respeitando todos os limites, fica tranquilo, vai dar super certo. Vai dar super certo. Mas o paciente que já começa a fazer as tentativas, sabe, aquele, será que cabe? Será que eu já consigo comer isso? Será que cabe mais isso? Esse tipo de paciente, infelizmente, não vai ter o benefício da perda de peso completa. Não tem milagre. É muito comum o paciente, então, chegar pra gente depois dos 2 meses assim: nossa, Fernando, eu tô perdendo muito devagar, será que eu já tô estabilizando? Será que não vai dar certo? Pera lá, nós não chegamos no 3º mês, fica calmo, isso vai acontecer. Essa perda de peso é normal. Daí você começa a fazer exercício físico, você começa a ter um aumento da massa magra. Então, a massa magra crescendo, a massa gorda diminuindo, o seu peso absoluto vai dar uma pseudo-estabilizada, é normal. E daí você, a partir do 3º mês, você está liberado para fazer todo tipo de atividade física, você intensifica mais a atividade física, aumenta mais a massa magra, você nota uma perda de peso absoluto, num ritmo diferente, é normal também. Então, são pequenos fatores que precisam ser considerados. E daí tem aquele paciente que vira para mim, está no 4º, 5º mês, nossa, Fernando, eu estou ficando muito magro. Meu Deus do céu, eu estou perdendo demais. É a hora de você prestar atenção no que você está comendo. Se você está fazendo direito o que a nutricionista está mandando, se você não está escolhendo de maneiras equívocas, ou melhor, equivocadas, os seus alimentos a serem consumidos nos horários específicos. Então, por exemplo, não adianta nada você não ter uma ingesta de carboidrato saudável, de proteína regular durante o dia, café da manhã, almoço e jantar, e achar que você vai ter aumento de massa magra. Não vai, vai ter consumo. É sabido que se você se esguela nos exercícios aeróbicos, você vai ter mais queima de massa magra. Então você vai ficar com aquele rosto mais murcho, não vai ser legal.
Então você precisa ter uma intensificação alimentar e uma intensificação na atividade física, mas orientada por um bom profissional. E por favor, afaste-se dessas amizades nocivas da internet. Você não pode ser comparado com ninguém que não tenha o seu mesmo peso e a sua mesma altura. Não dá certo. Isso não dá certo. Eu tenho um grupo de WhatsApp com os meus pacientes. Invariavelmente, quando os pacientes começam a falar em perda de peso, sempre tem um ou outro que dá uma reclamadinha. A maioria já sabe como é que funciona, já está acostumado, sabe a regra do jogo e está tudo certo. Mas tem alguns pacientes que ainda acham no fundinho que com eles é sempre diferente. Então vamos lá. Se você está fazendo a regra direito, se você não está abusando, sabe? É engraçado, às vezes os maridos contam, Fernando, ela voltou a beliscar. Ela come de pouquinho em pouquinho, mas é belisco o dia inteiro. Desculpa, não vai dar certo. Uma outra coisa, tem pacientes que com certeza vai vestir a carapuça. Essa internet entrega muito vocês. Sabe, eu sigo, acho que quase todos os meus pacientes. Vira e mexe postando docinhos, churros, sabe? Desculpa, não vai dar certo. Você sabe que não vai dar certo. Então não adianta depois vir no consultório, Fernando, eu não sei por que eu não estou perdendo peso. Poxa, você sabe por quê. Só precisa entender que você não vai perder o que você gostaria. Então relaxa, assume a sua culpa e manda ver. Mas eu queria que essa mensagem ficasse. Não se comparem com quem não tem que ser comparado. Isso não dá certo. Qualquer dúvida mesmo, procure o seu cirurgião. Com certeza a melhor resposta sobre isso ele vai te dar. Um grande abraço, até!